Te damos graças, Pai, por tudo que você tem feito em nossa vida, por tudo que você vai fazer nessa noite, Senhor. Espírito Santo, estamos abertos ao Teu ensino, à Tua palavra para as nossas vidas. Você pode parar por alguns segundos para pensar um pouco na grandeza desse Deus? É um Deus tão grande que a Bíblia mostra que enquanto nós descansamos nele, Ele trabalha em nós. Você descansa em Deus, Deus trabalha em você. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 64, você não precisa abrir, somente escuta. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você descansa nele, Ele trabalha em você. Você adora Ele, Ele toma conta da tua casa. Você exalta Ele, Ele cuida da tua família. Esse Deus é grande. Como o pastor João falou, você não está assistindo um culto. Você poderia assistir na internet, você poderia assistir na televisão. Você é o culto nessa noite. Você é o culto. A tua vida sendo oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o teu culto racional. Quantos querem ser um culto a Deus nessa noite? Aleluia. Então levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Vamos cantar mais uma vez que Ele é grande. Vamos cantar com intensidade. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, oh, aleluia, aleluia. Quão grande é o meu Deus, aleluia. quão grande é o meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você pode tomar assento. Obrigado ao grupo de música, vocês podem se sentar. Então, queridos, boa noite a todos vocês. Como o pastor João falou, meu nome é Edilson de Lira, eu sou pastor do Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco. Estivemos juntos com os jovens no JPN na sexta-noite, no sábado, no domingo pela manhã. E eu sei que Deus ainda tem mais para você, jovem, que continuou como caravana, e Deus também tem mais para você que chegou hoje para assistir o seu culto. Amém? Eu quero dizer para você que você não veio para o culto de domingo à noite somente porque você está acostumado, porque você tem o hábito de vir nos domingos à noite para a igreja. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você até esse lugar. Porque antes de você estar aqui, Deus já tinha preparado o cenário. Deus já tinha feito todas as coisas. Ele já sabia exatamente a palavra que você está precisando. Você veio para ouvir não aquilo que você quer, não aquilo que você gosta, mas aquilo que você precisa. Agora, por causa disso, você veio aqui para sair de uma forma diferente daquela que você entrou. Quantos creem nisso? Quantos têm expectativas em receber de Deus? Sabe que eu acho interessante a forma que nós olhamos o ministério, a forma que nós olhamos o nosso chamado em Deus, a forma que nós nos relacionamos com Ele, porque eu disse isso para os jovens e eu quero repetir para vocês. Muitas vezes as nossas orações como igreja, elas têm sido feitas de uma forma muito equivocada, porque metade das nossas orações são momentos onde estamos orando para Deus fazer o que Ele já fez. Estamos pedindo para Ele nos curar, quando Ele já nos curou. Estamos pedindo para Ele nos prosperar, quando Ele já nos prosperou. Metade de nossas orações são pedidos a Deus para que Ele faça o que Ele já fez.
E a outra metade de nossas orações são pedidos a Deus para que Ele faça o que nós temos que fazer. A nossa prioridade tem mudado um pouco. Sabe que nós temos muitas vezes vindo à igreja e olhado para a igreja como mais um bem de consumo. Mas a igreja não é um bem de consumo. A igreja não é, embora possa parecer, somente um lugar que tem um serviço a oferecer para você. A igreja é um lugar onde nós coletivamente nos reunimos para oferecer um serviço ao nosso Deus, debaixo de uma unção coletiva. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja e a nossa oração é: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Quantas vezes temos orado essas coisas? Senhor, entra no meu negócio, entra na minha casa, toma conta das coisas que eu estou fazendo. Mas a prioridade deveria mudar um pouco. Na verdade, a nossa oração e o nosso desejo deveria ser: Senhor, me ajuda a fazer o que você está abençoando. Não é para Deus abençoar o que você está fazendo. É para você fazer o que Ele está abençoando. O que é que Deus tem para você? A igreja não é, embora a nossa sociedade esteja muito acostumada, como um bem de um supermercado, que você chega aqui e como um Jesus de uma prateleira, você pega e você diz: hoje eu quero a prosperidade, hoje eu quero a cura, e hoje eu quero um louvor que faça uma massagem na minha alma. E aí você pega aquilo da prateleira, você usa, e quando você sai do culto, você diz: vou colocar de volta na prateleira, e um dia, se eu precisar novamente, eu venho para a igreja. Nós temos nos tornado uma igreja consumidora. Nós temos nos tornado uma igreja que não está interessada em servir, mas em ser servida. E esse é um perigo muito grande. Esse é um perigo do qual nós, como igreja, precisamos estar querendo fugir. E eu sei que essa não é, talvez, a mensagem mais popular para se ouvir num culto de domingo à noite. Talvez não seja a mensagem que vai fazer você sair correndo de um canto ao outro da igreja, mas é exatamente a mensagem que você está precisando ouvir. Quando esse louvor está cantando, ele não está, embora pareça, cantando para você. Eles estão adorando a Deus. Eles só estão ajudando você a criar um ambiente, esse ambiente maravilhoso, esse ambiente coletivo, para que você possa fazer também a sua adoração a Deus. Mas eles estão servindo a Deus. Nós devemos vir à igreja não com a intenção, não com o desejo de ser servido em alguma coisa. Claro que nós vamos ser servidos. Nós estamos no meio de irmãos, mas essa não deve ser a nossa intenção original. Nós devemos vir aqui com o desejo de servir, com o desejo de entregar alguma coisa a Deus. E aí eu quero perguntar para você: o que é que você veio entregar para Deus nessa noite? O que é que espera de Deus para essa noite? Talvez você diga: eu não espero nada em particular. Talvez se eu fosse até o seu lugar agora e perguntasse o que você está esperando de Deus, o que você está esperando desse culto, você dissesse: nada em particular. Então você vai voltar com nada em particular. Mas se você veio com a expectativa de receber algo precioso da parte de Deus, você vai receber isso. A igreja, por causa dessa sociedade consumidora, ela tem olhado para os templos, para os cultos, como um bem de consumo. Eu já vi pessoas dizerem: eu não estou indo mais para aquela igreja. Ou pessoas dizendo: eu passei a frequentar tal igreja. E eu, como pastor, perguntei para ela: por que você está agora frequentando tal igreja? E ele não foi para aquela igreja porque Deus tinha falado com ele. Ele não foi para aquela igreja porque ele queria servir naquele lugar. Ele dizia: eu fui para essa igreja porque é mais perto de casa. E é como alguém dizer: olha, eu vou me casar com aquela mulher porque ela é minha vizinha. Não interessa como ela é, não interessa que tipo de relacionamento eu vou ter. Eu vou comprar aquele carro porque ali está a concessionária mais próxima. Mas qual é o carro que você está comprando? Com quem é que você está se casando?
Às vezes temos que pagar um preço um pouquinho maior para pegar coisas um pouquinho mais excelentes. Você não está aqui para consumir alguma coisa, você está aqui para dar alguma coisa. Para dar alguma coisa a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, na carta de Paulo aos Efésios, e capítulo 4. Nós vamos falar um pouco aqui sobre igreja, nós vamos falar um pouco aqui sobre o nosso serviço ao Senhor. E a carta aos Efésios, no capítulo 4, e versículo 11, fala algumas coisas bem esclarecedoras acerca desse assunto. Efésios capítulo 4 e versículo 11. Eu sei que talvez uma boa parte da igreja possa citar de cor esse versículo. E a Bíblia diz assim: e Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. A Bíblia está falando aqui sobre os 5 dons ministeriais, e eu sei que isso é algo muito óbvio para você, mas olhamos para esses 5 dons e temos muitas vezes uma concepção errada do que essas coisas querem dizer, justamente por esse sentimento de uma igreja consumidora. Sabe o que muitas pessoas têm pensado? Nós pensamos que o pastor é alguém que faz o ministério, e nós somos servidos pelo ministério pastoral. Nós pensamos, os 5 dons ministeriais, eles fazem o ministério, e nós, que não fazemos parte desses 5 dons ministeriais, assistimos as coisas acontecer, somos servidos, e se não estivermos satisfeitos com a forma em que formos servidos, vamos escolher uma outra igreja, talvez a igreja mais perto da minha casa. Mas a Bíblia fala um pouco aqui sobre a função desses 5 dons ministeriais, e essa função traz pontos bem esclarecedores. A Bíblia diz assim no versículo 12: com vistas, ou em outras palavras, com o propósito de, com a finalidade de, com vistas ao aperfeiçoamento dos... Quantos aqui estão lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos, para o desempenho do seu... Quantos aqui são santos? Deixa eu ver, levanta a tua mão. Eu quero saber quanto tempo eu vou demorar na hora que fizermos a confissão para a salvação. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o desempenho do seu ministério. A Bíblia está falando aqui, não a concepção que nós temos, que os 5 dons ministeriais, eles devem fazer o ministério e os outros devem assistir um ministério. A Bíblia está falando aqui sobre 5 dons ministeriais que foram dados para aperfeiçoar, para treinar, para capacitar, para preparar, para instruir, para corrigir os santos, para o desempenho do seu ministério, do seu serviço. Quantos aqui têm um ministério? Todos têm um ministério. Quantos ministros nós temos nessa igreja? Eu posso contar algumas centenas nessa noite de ministros. Nem todos nos 5 dons ministeriais, mas certamente cada um deles chamado para fazer alguma coisa em Deus. Você sabe o que você foi chamado para fazer? Quando nós olhamos a palavra igreja, muitas vezes nós confundimos o real significado dessa palavra, porque quando nós falamos em igreja, se eu perguntasse para algumas pessoas aqui, onde é a igreja Verbo da Vida, talvez alguém falasse o endereço desse prédio, mas a igreja Verbo da Vida não é esse prédio. A igreja Verbo da Vida é esse conjunto de pessoas que está aqui nessa noite. Você é a igreja, pessoas são igreja. E quando nós vemos a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, as outras cartas, falando sobre igreja, a expressão mais usada
Fala comigo, a expressão mais usada para definir igreja é uns aos outros. A expressão mais usada para definir igreja se chama uns aos outros. Aproximadamente 70 vezes no Novo Testamento. Consolai-vos uns aos outros. Preste atenção nisso. A Bíblia não está dizendo, pastor, console todas as ovelhas. Mas essa é a nossa concepção. Quem é a igreja aqui? Exortai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Orai uns pelos outros. Sabe o que é isso? Se chama Novo Testamento. Se chama a nossa aliança. Você é a igreja. A igreja não é esse prédio. Glória a Deus por esse prédio. Mas um dia, talvez, nós como igreja nem estejamos nesse prédio mais. Talvez sejamos um prédio maior. Talvez estejamos em um outro lugar. A igreja não mudou. Você é a igreja. Nós às vezes chegamos num culto e nós vemos um irmão triste, um irmão cansado, um irmão em depressão, e aquele irmão entra na igreja e a gente começa a olhar para aquela pessoa, e aí a gente senta perto dela e diz, mas rapaz, que igreja sem amor. Tá vendo? O pastor não foi falar lá com aquela pessoa, nenhum irmão da igreja se levantou para poder dar um abraço nele. Essa igreja não tem amor. Quem é a igreja? É você. É você quem tem que ir lá. É você quem tem que falar com aquela pessoa. Amém. Algumas vezes, algumas pessoas chegam para mim e dizem, pastor, essa igreja precisa fazer alguma coisa a respeito de tal departamento. Pastor, a igreja tem que fazer alguma coisa a respeito dos presos. E aí eu pergunto para ela, o que é a igreja? Você está falando de um CNPJ? Você está falando de um prédio? Você está falando de um pastor presidente? Porque a igreja não é isso. Você é a igreja. No momento que você vai até o presídio, a igreja está fazendo alguma coisa com os presos. No momento que você começa a evangelizar, a igreja está fazendo alguma coisa em relação ao evangelismo. Mas nós ficamos olhando, nós ficamos esperando alguma coisa acontecer, esperando vir uma decisão. Você não precisa esperar para pregar a palavra. Você não precisa esperar para dar um abraço no teu irmão. Você não precisa esperar para visitá-lo lá na casa dele. Ao invés de ficar dizendo porque o pastor A ou o pastor B não visitou, porque ninguém nessa igreja ama aquela pessoa. Você é a igreja. Você é a igreja. E nós precisamos olhar atentamente a forma que nós estamos servindo ao Senhor. Fala comigo, eu estou aqui nessa noite para servir ao Senhor. Você está aqui nessa noite para servir ao Senhor. Você está aqui nessa noite para entender um pouco mais sobre o que quer dizer ser igreja. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4. Aleluia. Segunda Timóteo 2:4, a Bíblia diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu não sei se você percebe o que a Bíblia está falando aqui,
Mas eu sei que vocês conhecem como é o nosso contexto militar hoje. Alguém aqui na igreja já serviu ao exército? Algumas poucas pessoas aqui. Quando você se alista no exército, a sua vida não é mais somente da sua conta. Amém? Você não pode mais viver de qualquer forma. Você não pode mais acordar na hora que você quiser, deixar a sua cama do jeito que você quiser e comer o que você quiser. Você tem uma função: satisfazer quem alistou você. Eu sei que essa não é a mensagem que a gente gosta de ouvir. Talvez você preferisse que eu continuasse aqui falando que não há impossíveis para você. Mas a sua vida não é só da sua conta. Você foi alistado. Você está agora em serviço. E o interessante é que essa passagem diz: olha, nenhum soldado em serviço se embaraça nos negócios desta vida. Perceba que ele está dando uma distinção entre duas classes de pessoas. Quantos podem observar isso? Assim como no exército, quem não está no exército, popularmente nós chamamos de civil. Não é assim? Nós temos pessoas que são militares e nós temos pessoas que são civis. E o que a Bíblia está dizendo aqui é: olha, um militar que está em serviço, ou como em algumas versões dizem, um militar que está em serviço ativo, um militar que está na ativa, não está na reserva. E eu sei que eu não estou falando aqui com uma igreja que está na reserva. Você está na ativa. O militar que está na ativa, ele não se preocupa com as coisas dos civis. Os civis têm uma forma de acordar, de falar, de comer, de se vestir, de se relacionar, de obedecer, mas você está alistado. Você está alistado. Você está em serviço ativo. Essa igreja está em serviço ativo. E quando nós olhamos para um exército, nós não vamos medir a força desse exército pela quantidade de soldados que estão comendo no refeitório. Nós vamos medir a força desse exército pela quantidade de soldados que estão na linha de frente, que estão avançando como soldados. Nós não medimos o tamanho e a força de uma igreja pela quantidade de pessoas que está assistindo o culto. Mas desses que estão aqui hoje, quantos estão na ativa? Desses que estão aqui hoje, quantos entendem que tem um chamado em Deus e que precisam realizar esse chamado, não por dever, não por obrigação, mas por querer? Você precisa desejar servir ao Senhor. E eu acho interessante esse paralelo que a gente pode fazer entre o querer e a obrigação, porque algumas pessoas falam de igreja como um conjunto de obrigações. Algumas pessoas dizem: eu não vou para a igreja, porque a igreja é uma série de deveres. Chegando na igreja e me dispondo a servir ao Senhor através do serviço a pessoas, porque você não serve ao Senhor sem servir pessoas. Amém? As pessoas dizem: eu recebo do cabeça. Eu sou membro do corpo de Cristo e eu recebo do cabeça. Eu recebo de Jesus. Eu não preciso falar com pastores, eu não preciso falar com convenções, instituições humanas. Mas a Bíblia mostra que, como um corpo, o dedo, para receber uma instrução do cabeça, tem que primeiro receber um comando que passa pelo pescoço, pelo ombro, pelo braço, pelo antebraço, pelo punho, pela mão, e aí chega até o dedo. Em outras palavras, você recebe do cabeça, mas você recebe através do corpo. Se você estiver desconectado do corpo, você não recebe do cabeça. Se você estiver desconectado das pessoas, das lideranças que Deus colocou sobre você, você não vai receber do cabeça. Você é um membro fora do corpo. E as pessoas dizem: isso aqui é só uma sequência de deveres.
alguém vai ensinar sobre você ter que orar todos os dias, você ter que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não mentir, eu tenho que não fazer tal coisa, não fazer tal coisa. Mas o que adianta você ensinar sobre orar e ler a Bíblia para uma pessoa que não é nascida de novo? O que adianta ensinar sobre não mentir para uma pessoa que não é nascida de novo? Onde é que eu quero chegar com isso? A questão aqui em deveres, a questão aqui em obrigações, é que você não faz porque você tem que fazer, você faz porque você quer fazer. Deixa eu explicar para você uma coisa. Um peixe, ele não é peixe porque ele nada no rio. Ele nada no rio porque é peixe. Deixa eu repetir para você. Vou contar até 3 para você pensar um pouquinho nisso. E a gente vai voltar a falar sobre isso de novo. Um peixe, ele não é peixe porque está nadando no rio. Ele nada no rio porque é peixe. Você não é uma pessoa que faz alguma coisa simplesmente por obrigação. Você faz porque você quer. Você faz porque é a sua natureza. E isso é muito interessante porque uma vez eu ouvi um ministro falar sobre obrigação, sobre responsabilidade, e ele dizia que o dever, a responsabilidade, a obrigação é como uma muleta. Como é que funciona uma muleta? Você só usa a muleta quando a sua perna tem algum problema. Não é assim? E ele dizia, olha, o dever é uma muleta quando nós não sentimos um amor verdadeiro por aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, quando eu não tenho um desejo genuíno de fazer alguma coisa, de servir a Deus, eu preciso de algo chamado dever, responsabilidade, como uma muleta, para me ajudar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas quando você quer, quando você está com as duas pernas funcionando, você não precisa de muleta. Você pode andar sem muletas. Quando você está desejando fazer a obra de Deus, você não precisa de uma muleta chamada obrigação. Você pode servir por livre e espontânea vontade, porque você entende que você está em serviço ativo. Fala comigo, eu estou na ativa. Essa igreja é uma grande igreja, porque é uma igreja de pessoas que estão na ativa. Essa igreja é uma grande igreja, porque é uma igreja de centenas de ministros. Centenas de ministros. Onde estão os ministros aqui? Onde estão aqueles que têm um chamado em Deus? Nós somos chamados para fazer muitas coisas. Lá em Marcos, no capítulo 16, queria que você abrisse comigo. Marcos, no capítulo 16. Sabe, o cristão maduro, ele nunca faz as coisas pelo dever, porque o querer sempre fala mais forte. Antes de ele dever, o querer está gritando dentro dele. Antes de ele ter a obrigação, a vontade está gritando dentro dele. Ele não precisa da muleta do querer, do dever, porque o querer está lá, as pernas estão funcionando. E eu sei que essa não é uma igreja que anda com muletas, mas é uma igreja que faz aquilo que foi chamada para fazer. Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, e versículo 15. A Bíblia diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e... Quantos estão lendo a mesma Bíblia que eu aqui? Ide por todo o mundo e... Ele não está falando aqui só com os pastores. Ele não está falando aqui só com os 5 dons ministeriais.
mas Ele está falando com toda a igreja. Agora, quem aqui já parou para estudar o que realmente Jesus queria dizer quando Ele usou a palavra pregai o Evangelho? Essa palavra pregai, ela vem lá do grego. No grego essa palavra é kerussos. E essa palavra era a mesma palavra que era usada quando um porta-voz oficial de um rei ia fazer um pronunciamento. É como um representante real, como um embaixador, falando em nome daquele rei que ele está representando. Ide e pregai, ele estava dizendo, ei, vá como um porta-voz oficial daquele que mandou você ir, e anuncie o que ele mandou você anunciar. Nós somos chamados para ser os arautos, para ser o porta-voz daquilo que o rei está falando. Como eu disse no começo, não é Deus, abençoa o que eu estou fazendo. É Senhor, me mostra, me ensina a fazer o que você está abençoando. Eu quero saber qual é a tua vontade para mim. Eu quero saber o que você quer que eu fale, não o que eu acho que devo falar. Ide e pregai, como representante de um rei. Sabe como eram os representantes naquele tempo? Eles tinham uma postura diferente. Ser um representante, ser um porta-voz do rei, nos tempos em que Jesus falou essa palavra, não era ser qualquer coisa não. E os discípulos entenderam muito bem essa responsabilidade. Os discípulos entenderam muito bem o peso daquela declaração de Jesus para a vida deles. Ser um representante, porta-voz do rei, era uma posição nobre, era uma posição de privilégio, era uma posição daqueles que eram escolhidos a dedo pelo rei. O rei escolhia alguém e ele dizia, você vai ser o meu porta-voz, você vai ser o meu representante oficial. Não era qualquer um que podia pregar, que podia falar em nome do rei, porque essa posição nobre trazia uma série de privilégios. Era uma posição de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma posição de grandes privilégios. Porque esse porta-voz, ele tinha algo que outras pessoas não tinham. Esse porta-voz, ele tinha uma palavrinha chamada acesso. Acesso. O porta-voz podia, quando quisesse, ir até a sala do rei. Não era qualquer um que podia visitar a sala do rei, mas o porta-voz tinha acesso livre. Ele podia entrar quando quisesse, para ouvir o que o rei tinha a falar. E aí Jesus disse, vá e pregue, seja o meu porta-voz. Fala comigo, eu estou aqui para servir ao meu rei. Ele tinha acesso direto. Era algo que exigia diligência. Era algo que trazia responsabilidades. Porque cada vez que o porta-voz ia se pronunciar, cada vez que o porta-voz ia fazer uma declaração pública para o povo, antes disso, ele tinha que ir e se assentar aos pés do rei. E quando ele assentava-se aos pés do rei, ele ouvia o rei ditar para ele o que ele queria que fosse pronunciado. Aquilo era algo muito sério. Assim como hoje é sério ser um embaixador de um país. Você não pode falar qualquer coisa. Aquelas palavras vão ter uma repercussão muito grande, porque você é um representante oficial de um rei. O rei falava as palavras para ele, e ele anotava palavra por palavra. Ele necessitava ser preciso naquilo que o rei estava anunciando. Depois que o rei terminava de falar para ele, o kerussos, ou o porta-voz, ele tinha livre acesso para perguntar. Ele podia perguntar ao rei. Deixa eu ver se eu entendi direito. É exatamente isso que você quer que eu fale? São essas realmente as palavras?
O porta-voz, ele não somente era preciso à mensagem em si, àquilo que ele ia falar, mas ele precisava ser bem próximo do sentimento do rei. Ele precisava pegar a emoção do rei. O rei poderia estar querendo trazer uma mensagem de alegria, e ele não poderia falar isso de uma forma triste. Então ele precisava perceber o sentimento do rei, quando ia estar passando aquela mensagem. Vocês estão entendendo isso? O mensageiro, o porta-voz, ele era uma conexão entre o povo e o rei. O povo não tinha acesso ao rei, tinha que ser através do porta-voz. Assim como Jesus um dia disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele subiu. Onde está Jesus agora? O corpo dele está aqui. Ninguém pode ir ao Pai se não for através do corpo dele, se não for através da mensagem do corpo dele. Amém. Esse rei, quando escolhia um embaixador, quando escolhia um porta-voz, aquele porta-voz, ele também representava fisicamente o rei. Ele não podia se apresentar de qualquer forma, ele não podia se vestir de qualquer forma, ele não tinha doenças, ele não tinha deformidades físicas, porque ele precisava representar a excelência daquele reino. Você já pensou alguém pegar uma ovelha magrinha, uma ovelha doente, uma ovelha com os dentes em péssimo estado, e dizer: olha, de quem é essa ovelha? Ah, essa ovelha é do bom pastor. Você não vai estar representando aquela pessoa como um bom pastor. Amém? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós, como representantes desse rei, precisamos estar usando o melhor. Precisamos estar andando em saúde. Precisamos estar andando em excelência, porque o reino que estamos representando é um reino de excelência. Amém? Fala comigo: eu sou o representante. Fala comigo: eu sou o porta-voz. Quando esse representante falava, ele não podia levar a atenção para ele mesmo. A atenção tinha que ser do rei. Quando o porta-voz terminasse de falar, se alguém dissesse: esse porta-voz é muito sábio, ele poderia até ter um problema, porque o rei poderia entender que ele estava o traindo, que ele estava querendo tomar a posição dele, porque só ele, o rei, poderia receber a honra e a glória. Ele precisava desviar a atenção de uma forma tal que depois da mensagem as pessoas iriam dizer: esse rei é maravilhoso, esse rei é glorioso. Ele tinha que levar a atenção ao rei. Agora, após o discurso, esse porta-voz também tinha uma responsabilidade. Ele tinha que calar a boca, porque ele não podia falar o que ele achava. Ele só podia falar novamente quando o rei falasse com ele, porque ele fala em nome do rei, e ele fala aquilo que o rei está falando para ele. Você não pode sair por aí falando mais qualquer coisa. Você não pode pregar qualquer coisa. Você tem que pregar aquilo que o rei quer que você pregue, como ele quer que você pregue, quando ele quer que você pregue. Representar esse rei era todo o valor desse porta-voz, porque se ele não representasse o rei, ele não era nada. Mas em representando o rei, ele tinha muita coisa. Era o valor dele. Naqueles tempos, quando alguém era demitido, não tinha seguro-desemprego, nem tinha nada disso. Se o rei dissesse: você não é mais o meu representante, ele não era absolutamente nada. O rei tinha tirado ele do meio do lixo, tirado ele do meio do nada e dito: você é o meu porta-voz oficial. E por ser o porta-voz oficial, ele tinha valor, porque estava falando aquilo que o rei mandou falar. Ele tinha um valor. Você precisa entender o que Deus está chamando você para fazer. Você não está aqui numa igreja para assistir um culto.
Você está aqui para fazer algo. E você precisa entender qual é o seu propósito. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Nenhuma dessas pessoas nasceu sem um propósito. Nenhuma dessas pessoas nasceu sem um chamado. Você tem um chamado. Você que está sentado lá atrás, no final da igreja, você tem um chamado. Você tem um chamado que eu não vou realizar, que o pastor João Roberto não vai realizar. Mas dentro desse corpo você pode realizar. Mas como é que eu posso ouvir a voz desse rei? Algumas pessoas dizem: como é que eu posso identificar o chamado desse rei para a minha vida? São tantas vozes no mundo, a própria Bíblia fala isso. Nenhuma delas tem significado. Como é que eu posso achar o meu propósito? Como é que eu posso achar aquilo que eu fui chamado para fazer? Existe uma forma. Quando alguém está chamando você, e essa pessoa está te chamando de um lugar distante, e essa voz está um pouco vaga, essa voz está confusa, talvez você não saiba exatamente o que você nasceu para fazer, porque você diz que não consegue reconhecer a voz de Deus. Talvez você escute um chamado lá de longe, um ardor no seu coração para fazer alguma coisa para Deus, mas você não sabe o que é isso, você não sabe como você vai fazer isso, mas aquela voz está te chamando lá de longe. O que eu faço? Você só tem uma coisa a fazer. Quando aquela voz está te chamando lá de longe e você não está entendendo, você precisa começar a se aproximar, e aquela voz vai ficar bem clara para você. Como é que você ouve corretamente a voz de Deus? Quando você se aproxima dele, quando você tem comunhão com ele. Nós precisamos desenvolver comunhão com o nosso rei. Nós precisamos desenvolver comunhão com o nosso Senhor. Quando você está no meio de uma multidão, um primo teu começa a conversar e você reconhece a voz dele. Tantas vozes. Como você sabe que é o teu primo? Comunhão. Comunhão. Você precisa ter comunhão com o seu rei. Nós somos uma igreja, nós somos um ministério da palavra revelada. Eu amo a Bíblia. Eu amo essa palavra. Essa palavra, ela é muito poderosa. Eu costumo dizer que essa palavra, que a Bíblia, é o único livro que nós lemos na companhia do autor. Ele está lá do nosso lado, falando o que ele escreveu, por que ele escreveu, para quem ele escreveu, como ele escreveu. Eu costumo dizer que essa palavra, a Bíblia, é a única arma que atira no morto e faz ele ficar vivo. A palavra é o único livro que ensina você a ser o melhor você que você pode ser. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está apresentando você a você mesmo. Ele está dizendo: muito prazer, aqui está quem você é, o que você tem, o que você pode. Eu amo essa palavra. Se aproximar dessa palavra é maravilhoso. Mas Deus não é somente um livro. Deus não é somente um livro. Eu não posso escrever um livro sobre o pastor João, terminar esse livro e dizer: pronto, aqui está o pastor João. Não. Aqui está um livro sobre o pastor João. Muito bom ter o livro, mas eu quero o autor. Muito bom ter um pouco da palavra, mas eu não posso pegar a palavra e dizer: aqui é Deus. Essa palavra, ela só é uma palavra revelada quando está na tua vida. Quando você está vivendo, quando você tem comunhão com Ele. Essa palavra tem o sopro de Deus dentro dela. Esse evangelho é uma entidade viva, ela está acontecendo conosco todos os dias. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé por um pouco. Aleluia. Eu sei que Deus tem algumas coisas para tratar com você. Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos por um instante. Eu queria chamar o grupo de música aqui. Comunhão. Comunhão vai trazer uma direção com precisão para você.
Sabe por que não temos ouvido a voz de Deus para as nossas vidas? Porque quando nós nos aproximamos dele, muitas vezes nós não queremos ouvir a correção dele. Mas a voz que corrige é a mesma voz que dirige. A voz que corrige é a mesma voz que dirige. Quando você rejeita a voz da correção, você está rejeitando a voz da direção. Tem uma voz falando com você agora. Essa voz não é a voz do pregador. Levanta as tuas mãos agora e começa a ouvir esse rei falando com você. Aleluia, é muito interessante essas coisas. Você está esperando alguma coisa acontecer daqui de cima. Você é a igreja. Eles não vão cantar para você. Começa a falar com o teu rei agora. Começa a falar com o teu rei agora. Tantas pessoas travadas, paralisadas no chamado, esperando uma posição, esperando um reconhecimento institucional para poder fazer algo que é simplesmente ser o corpo de Cristo. Deus está falando com você nessa noite. O próprio rei para fazer o que Deus quer fazer nesse lugar.
Mas um instrumento sozinho não faz música. Deus, Ele está trazendo para perto os instrumentos certos, no ritmo dele, para começar a fazer música. Você pode ouvir essa música? Eu queria orar por algumas pessoas aqui. Eu queria orar por você que está hoje nessa igreja. E você estava como um exército se servindo somente do refeitório, mas não estava no campo de batalha. Você que não está na ativa. Você que sabe que precisa se doar mais. Você que sabe que precisa se entregar mais. Vem aqui à frente agora. Eu sei que tem pessoas, e eu sei que depois dos primeiros ousados, os outros vão vir. Você não foi chamado para esquentar um banco, para assistir um show. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Esse é o exército. Os pastores da igreja aqui na frente. Você que veio receber uma oração, olha bem para mim agora, bem baixinho. Servir a Deus significa servir a pessoas. Servir ao cabeça através do serviço ao corpo. Deus está nessa noite confiando a vida de vocês, mentores, pessoas que vão liderar vocês. Como nós lemos lá em Efésios, dons ministeriais. Eles não vão fazer o serviço por vocês, eles vão coordenar vocês, colocar vocês na posição certa. Uma vez alguém falou sobre mentores, e ele dizia: olha, os mentores não são necessariamente os seus amigos. Talvez esses pastores que estão aqui não sejam os seus amigos. Essa pessoa dizia: os amigos, eles estão confortáveis com o nosso passado. Os mentores, eles estão confortáveis com o teu futuro. Eles vão olhar para cada um de vocês e enxergar o futuro que vocês têm em Deus, e começar a ensinar vocês a andar nesse futuro em Deus. Não são amigos, não vão falar somente o que você queira ouvir. Um amigo, às vezes, quer somente o seu amor. Talvez eles até façam uma amizade com você, mas um mentor quer o teu sucesso. Deus está levantando uma liderança para treinar vocês. Queria que vocês pudessem levantar as mãos nesse momento.
Queria que os pastores pudessem orar por eles. Deus está aumentando o exército. Muita coisa para fazer. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.